Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Abadia, aqui da Lagoa da Confusão, 17 de dezembro, estamos aí, sexta-feira, já chegando quase mais um final de semana, o quarto domingo do Advento se aproxima, logo estaremos celebrando o Natal. E nesse dia, nessa sexta-feira, 17, terceira semana do Advento, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Rabi. Boz gerou Abed, cuja mãe era Ruth. Abed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, na qual nasceu Jesus, é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem lê esse evangelho de hoje fica assim, caramba, para que isso, né? Eu não ouvi falar, não conheço nada disso. O começo do evangelho que nós acabamos de ouvir de Mateus traz as gerações, viu, de Abraão, Davi, Babilônia, até Jesus, todas divididas em 14 gerações. São um processo e um modo na Bíblia, mas a intenção de Mateus é dizer que Jesus não vem do nada, que Jesus não nasceu do nada, que Jesus ele é fruto de uma geração que foi passando de geração em geração, que começou com uma experiência de fé de Abraão, que começou nesse mundo e que Abraão, o pai da fé, foi transmitindo isso de pai para filho, pai para filho, pai para filho, mãe para filha, até chegar a Jesus. E que Jesus faz parte de um povo que tem uma história. E a intenção de Mateus é dizer, olha, esse Jesus que Deus resolveu se encarnar, que nasce aqui, que tem o título de Cristo, Cristo é o Redentor, é o Messias, é aquele que paga a nossa salvação e a nossa liberdade a preço de sangue, que derrama o seu sangue para nos lavar, para nos perdoar, para nos salvar. Esse Jesus que nos cura, esse Jesus que nos diz algo de Deus, ele tem um passado, ele é fruto de uma família, ele é fruto de uma geração, ele traz dentro de si a história de experiências de fé como esse Abraão, que passa para os seus filhos, passa para os netos, esse povo que vai até Davi, esse Salomão, esse pessoal que sobreviveu ao exílio da Babilônia, esse pessoal que conseguiu chegar até Jesus, até chegar a esse José,
Então, o que nós temos no Evangelho de hoje? Essa consciência de que o mundo não começou ontem e de que muita gente teve que nascer, morrer e dar certo para me chegar aqui. Se você pegar as 10 últimas gerações da sua vida, você vai perceber que mais de 1000 pessoas, possivelmente 1022 pessoas, tiveram que nascer, crescer, ter filhos e morrer para que você pudesse nascer. Você é fruto de um casal, um pai e uma mãe, viu? De 4 avós, de 8 bisavós, de 16 tataravós, e você vai até a 10ª geração, você vai descobrir a quantidade de gente que teve que viver, ter filhos, viu? Casar, viu? Para que você pudesse chegar aqui. A quantidade de gente envolvida no passado para que você chegasse aqui. E em alguns momentos, na modernidade, a gente não tem essa consciência daquilo que foi visto. A gente não tem consciência de que existiu gente antes de mim. A gente não tem consciência de que gente deu certo no passado. A gente não tem muita consciência de que gente viveu no passado e graças à vida deles nós estamos aqui. A gente pôde nascer. Por isso, o Evangelho que nos coloca tudo isso, está querendo dizer, teve gente importante, que teve fé, que fez experiência de Deus, que lutou, que trabalhou, que sofreu, que padeceu, que errou, viu? Que fez confusão, mas que conseguiu alguma coisa. E essas gerações de gerações, você está aqui, Jesus, porque um foi passando para o outro a sua experiência de fé. Um foi passando para o outro, para a geração seguinte, a sua experiência de fé. A gente hoje não passa nada para o próximo. Os pais não passam a sua história para o próximo. Eles não contam a sua vida para os seus filhos. E por isso os filhos não têm a mínima ideia da história do pai e da mãe. Não têm a mínima ideia de como eles se conheceram. Não têm a mínima ideia do que aconteceu deles na infância. A gente vive em casas com gente desconhecidas. A gente vive em comunidade com gente desconhecidas. Nossas casas religiosas, nossas casas... Agora não, porque eu moro sozinho, né? Está sendo uma das experiências mais fantásticas da minha vida, esse fato de morar sozinho. Eu nunca pensei que eu ia gostar tanto disso. E eu não sinto solidão, pelo contrário, eu sinto tranquilidade. Às vezes eu prefiro até que os funcionários fiquem longe de mim, para eu não ficar mais sozinho ainda. Para mim está sendo uma experiência muito rica esse negócio de viver sozinho. Eu acho que eu gostei desse negócio, viu? Mas independente disso, mas nas vidas religiosas, nos conventos religiosos, a gente vai descobrindo que somos somente hóspedes, porque a gente não sabe qual é a geração que veio antes. A igreja parece que ela começou ontem. A gente não respeita a história da igreja, as experiências da igreja. E a gente entra nesse discurso de conservador e progressista e começamos uma batalha de busca pelo poder, de condenações, de julgamento, de reflexões, às vezes intelectualizada para servir a um interesse, para servir a um poder, para servir a uma ideologia. E a gente vive todas essas confusões no mundo de hoje porque perdemos esse respeito pelos processos da vida. Nós perdemos a consciência de processos históricos. Se nós chegamos à igreja hoje como ela está, porque teve algo no passado, que fez algo. E se nós vamos ter um futuro, vai depender do que a gente deixar aqui e a gente transmitir para quem está chegando. Se a gente não transmitir nada, não for sinal, se a gente não encantar e não falar de alguma coisa nova para quem está chegando, a igreja vai se tornar um grande vazio. A igreja não vai ser mais referência de nada. A igreja não vai mais ajudar ninguém. A igreja não vai mais ser sinal de salvação. É claro também que a gente tem que fugir de uma igreja alienante, de uma igreja que explora as pessoas, que aproveita do sentimento de culpa, aproveita do medo, aproveita da ganância para poder benefício próprio. Ou de uma igreja que não respeita quem viveu no passado, os nossos santos, os grandes homens e mulheres da igreja, nossos grandes paroquianos que serviram, que fizeram com que essa igreja não morresse. O Brasil teve cidades que viveram 200 anos sem uma missa, sem um padre.
e mantiveram a sua fé católica, com a oração do terço, com a noveninha do padroeiro, viu? Gente lá com a sua oração, com aquelas senhoras. Já teve cidades aqui no Brasil, passou 200 anos sem ter uma missa e não perdeu a sua identidade cristã católica. E hoje a gente tem tanto e parece que a gente não está conseguindo transmitir nada, a gente não está conseguindo alimentar, oferecer nada. A gente oferece show, espetáculo, mas isso é vazio. Isso não nos ajuda porque você vai no show, vai no espetáculo, mas a sua vida é o dia a dia. A sua vida é segunda a sexta, levantando cedo, trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, servindo. É isso que é a sua vida. Não é o show que eu vou. Se eu for no show, gosto muito do YouTube, do Oswaldo Montenegro. Quando eu vou e consigo ir, coisa rara da minha vida, aquilo é muito bom, mas aquilo dura um período X. Dura 2 horas, 3 horas. E eu gasto não sei quantas horas para poder chegar e ir embora dali. O período mesmo do show é muito curto, mas aquilo não é a minha vida. A minha vida é a minha missa que eu celebro, é a minha casa, é o meu dia a dia, é o meu trabalho, é o meu serviço, é a minha oração, é aquilo que eu consigo oferecer dentro do mundo em que eu vivo. Esta é a minha vida. E eu estou aqui porque eu tive gerações, eu tive gente no passado que conseguiu fazer alguma coisa e trazer certas coisas até o dia de hoje. Por isso a minha prece hoje é que a gente agradeça a Deus por aqueles que vieram antes de nós. Que essa consciência de que eu faço parte de uma tradição religiosa, eu faço parte de um contexto histórico, de um povo de Deus, ela seja recuperada. Que essa consciência de que eu nasci, vivi e vivo dentro de um mundo que tem um passado, uma história, que tem origens, que tem pessoas do passado, me traga um certo conforto e uma certa responsabilidade em que a gente vai fugindo do nosso individualismo, da nossa arrogância de querer sermos eternos, únicos e não depender de ninguém. Por isso que Deus possa abençoar e obrigado, Pai Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos esses aí que nos ajudaram a trazer Jesus para cá. Depois obrigado aos apóstolos, os santos, os papas, os bispos e tantos outros que ajudaram a gente chegar à fé que a gente tem no dia de hoje. Um abraço e até mais.